E aí vocês, tudo beleza? Mais um episódio aqui comigo do Papo com Jaleco, hoje bem especial, prometo a você aí, fica aqui comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda aliás ao canal da Nunes Intercâmbio. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, por favor, corre aí, ativa tudo que você puder para nos acompanhar aqui no nosso canal. E hoje bem especial, muito voltado aí para você que está pensando em estudar na Universidade Nacional de Rosário, seja para fazer medicina ou qualquer outro curso. E também para quem tem interesse em universidade pública em especial, porque eu estarei com a Natália, que já está aqui do meu ladinho, que acabou de entrar lá na Universidade Nacional de Rosário e vai contar um pouquinho para nós aí como é que está sendo a experiência, como é que foi a preparação dela. Então fica aqui comigo para a gente bater esse papo que vai ser bem legal nesse que é o quarto episódio da série Papo com Jaleco. É isso aí, vamos lá. Se você ainda não sabe, não acompanha, não segue a Natália, vou deixar aqui para vocês o Instagram dela. Então corre lá, já segue, ela tem conteúdos bem legais aí para você que está querendo estudar medicina ou qualquer curso na Argentina, para você que está querendo, aliás, vir para a Argentina. Então vou deixar aqui no vídeo e também na descrição para você, depois que assistir a gente aqui, é claro, correr lá para poder também acompanhar. Beleza? Vamos lá então, Natália aqui comigo. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigado demais por você ter aceitado o convite. Acho que tem muita coisa que você pode e deve compartilhar com a galera que está ali sonhando ainda. Estudante que está aí no segundo, no terceiro ano do ensino médio. Pai, mãe que morrem de medo de levar seus filhos para a Argentina. Então acho que você pode compartilhar um pouquinho da sua experiência até aqui. Beleza? Bom, eu sou a Natália Prado, tenho 19 anos e vim de Jundiaí, São Paulo. E atualmente estou morando em Rosário, uma cidade da Argentina, e estou cursando na Universidade Nacional de Rosário, Medicina. Ela que começou recentemente lá em Rosário, tá gostando? Estou muito. Legal, isso é importante, senão eu nem estaria sentada aqui conosco também para a gente bater esse papo, tá? E de onde surgiu a ideia de estudar em Rosário e não em Buenos Aires, por exemplo? Eu sempre tive o sonho de fazer medicina e eu estava tentando prestar vestibular e, enfim, não conseguia, porque o vestibular no Brasil ele é bem difícil, bem complicado. E procurei até a UBA, aqui de Buenos Aires. Legal. Mas ela teria um método de ingresso, né? E seria um método de ingresso muito longo. Então eu preferi Rosário também pelo custo de vida. Legal, olha, eu falo bastante aí com você em relação à escolha da universidade. A Natália, eu sei muito bem que ela pesquisou a fundo, né, como funcionava cada universidade, como funciona, aliás, cada uma delas. E isso é extremamente importante para a sequência, para que você também possa responder que está gostando do curso, porque acho que esse é o principal objetivo. Você já conhecia, já sabia alguma coisa sobre a Universidade de Rosário ou não? Já sempre procurei o ingresso, né, o método de ingresso, que é o MIL, e o método também da faculdade. Legal, e como que é esse MIL? O MIL ele é um módulo de inclusão universitária. O MIL ele consta em alguns seminários que vão falar um pouquinho sobre a saúde, direito da saúde, mas para você poder conhecer ali os direitos a fundo. Seria o que substituiria o nosso vestibular no Brasil. Isso. Mas também te dá um nivelamento para aquilo que você vai ver no primeiro ano. No primeiro ano. Sim. Isso é bem legal, a gente fala bastante sobre isso, né? Que não tem vestibular na Argentina. Cada uma das universidades tem ali os seus próprios cursos de ingresso. Então, em Rosário tem um, na UBA outro, nas particulares outros também diferentes. Então é importante você conhecer cada método de ingresso para que você faça a escolha correta, por favor. Isso é super importante, tá? Sobre a cidade de Rosário, você já tinha informações ou não? Nenhuma. Nada? Nenhuma. Nunca tinha ido para Rosário? Nunca tinha ido. Nem sabia que existia Rosário no mapa? Não sabia, porque como a minha primeira opção sempre foi aqui em Buenos Aires, a UBA, né?
Então, depois que eu fui descobrir de Rosário, então eu não tinha nada de informação. Foi assim. Legal, legal. E tá gostando da cidade Tô também? gostando A gente muito. vai falar um pouquinho mais sobre a cidade, sobre a estrutura da universidade, mas eu quero entrar um pouco na sua mente nesse início para a gente descobrir o que te levou a tomar essa decisão de ir para essa universidade e não para outra universidade, que eu acho que é importante em tudo isso. Você me falou que você tem lá o 1000 para fazer, está fazendo o 1000. Tô. Quanto tempo leva o 1000? O 1000 ele vai demorar um mês. Um mês? sim. São seminários, São seminários. tem prova? Tem, mas neste ano de 2023 não é algo que vai te, digamos assim, excluir da universidade. Porque antes ele era obrigatório e você precisava prestar uma prova para você entrar na universidade. Hoje já não é mais obrigatório. Não é obrigatório, mas é essencial. Mas é essencial. Isso é importante, sim. viu? Para vocês aí que estão assistindo, é extremamente importante que vocês participem. Ah, não é obrigatório, eu não vou fazer. Vai fazer porque é necessário para que você possa começar já de um outro nível, né? Você já tem problemas com o idioma e também a gente vai falar sobre isso. Então tudo aquilo que você conseguir absorver enquanto você está começando é extremamente essencial. Então faça, mesmo não sendo obrigatório, vai lá e faça. E existe uma exigência do idioma, né? Já que eu toquei nesse assunto. Sim, você precisa atingir o nível B2 para você poder ingressar na faculdade. Eles te dão um prazo. Agora em 2023 eles estão dando prazo até, se eu não me engano, dia 20 de abril. E você tem que cumprir esse prazo. Você não cumprindo, você não consegue render as provas orais. Ela já falou em render as provas orais. Pra quem está aí no Brasil assistindo já ficou meio perdidão já. Aqui quando você começa, você tem algumas falas assim para cursada, render finais, a galera fica meio perdida. Mas aqui parciais, né, finais, exames orais, tudo isso ela está passando e vai passar, ainda tem um caminho longo pela frente. Mas são termos que vocês aí já vão se acostumando, tá? Aliás, se a gente falar algum termo aqui que vocês não entenderam, vai aí nos comentários, pergunta que a gente tenta esclarecer mais a fundo. O nível B2 que ela disse, já falei isso em outros vídeos, é também um nível intermediário, tá? Rodrigo, eu não sei falar espanhol, todo mundo que chega aqui não sabe. E aqueles que acham que sabem, quando chegam, veem que não sabe nada, né? É assim que funciona. Mas o nível B2, ele te permite não saber tudo. Porque, como eu disse, ele é intermediário. Então, eu não sei falar, eu não sei escrever, alguma coisinha você sabendo e fazendo um curso preparatório, você consegue ter esse nível. O importante para a escola pública, que eu sempre falo, Natália, é você ter planejamento. É começar tudo antes, né? Você começou, se eu não me engano, o processo de inscrição em Rosário, ele ocorre em outubro. Você começou quando a ideia, você decidiu em que mês, assim, eu vou para Rosário, eu vou para Argentina? Eu demorei um ano, né? Todo o processo ocorreu assim dentro de um ano. Uhum. Eu acho, se eu não me recordo, foi em janeiro do ano passado. Que você fechou com a gente lá em janeiro. Isso. Eu confesso que eu não lembro, por isso que eu te perguntei, já são muitas. Então a gente está falando aí, o curso o 1000 começou agora, nós estamos em fevereiro gravando esse vídeo, então mais de um ano antes do início você já começou tudo, e isso é muito importante, porque deu tempo dela se planejar em relação à documentação, em relação também ao idioma, que é necessário, tá? Legal, aí você fez todo o processo e viajou quando para a Argentina? Eu cheguei aqui no dia 20 de setembro. 20 de setembro, já foi direto para Rosário? Direto para Rosário. 20 de setembro, você chegou cedão, né? Bem cedo. E foi bom chegar cedo? Foi muito bom. Eu tive uma direção muito grande, aprendi a conviver sozinha e a me virar também, porque eu nunca tinha saído de casa, não sabia como é que era, então foi muito bom para isso. E a questão do idioma também me ajudou demais, porque hoje eu estou tendo a experiência de ir para a faculdade, de conseguir me comunicar, coisa que se eu tivesse chego há um mês atrás, eu talvez não teria essa experiência. Que é o que acontece com a grande maioria, né? A grande maioria das pessoas chegam muito em cima e aí se vem num mundo diferente, com uma cultura diferente, com um idioma diferente, com
tudo diferente, e aí demora mais para se adaptar em meio ao estresse da faculdade, em meio a tudo aquilo que está acontecendo, né? E aí, beleza, você veio e seus pais, o que acharam disso tudo? Uma loucura. Uma loucura. A minha mãe sempre me apoiou, né? Porque sempre foi um sonho. Mas ela sabia que no Brasil seria praticamente impossível. E quando eu falei pra ela falou, vamos embora. Ela veio com você? Ela veio me trazer. A gente chegou aqui no dia 20 de setembro. Ela voltou, se eu não me engano, dia 26, dia 27. Ela ficou uma semana. Ficou pouquíssimo tempo. Pouco tempo. E ela gostou do que viu? Gostou muito. Legal, isso é importante. Apesar de que aqueles que não gostam também voltam e deixam seus filhos aqui para que eles sigam os seus próprios caminhos, né? Sim. Isso é normal. Natália, você disse que tentou no Brasil algumas coisas. Você fez vestibular no Brasil? Não cheguei a fazer. Eu cheguei a me preparar, né? Tentei fazer um cursinho. Mas na mesma época eu comecei a fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Então eu não consegui conciliar as duas coisas. E também eu não tive uma base de ensino médio muito boa. Então eu viria que seria mais complicado ainda o processo. Então acabou que eu não fiz o vestibular. Então a ideia fixa já era, vou para a Argentina. Sim. Legal, isso é interessante você falar. Um detalhezinho, você disse que eu não tive uma base muito boa do ensino médio. Você já começou aqui o curso na Argentina. Você tem sentido que está atrás dos demais? Como é que é isso? Não atrás, mas tem algumas coisas que eu já devia ter aprendido no ensino médio, por exemplo. E eu fico às vezes pescando. Falo, meu Deus, eu devia ter... Sabe aquela consciência pesada? Eu devia ter me esforçado mais. Mas tudo bem, a gente corre atrás do prejuízo agora e vai aprender agora. Mas é um processo que é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que aprender a parte mais simples e eu tenho que ir para a parte mais avançada, o mais rápido possível. Tem que mudar a chavinha, assim, e do fácil para o médio, eu diria, porque o difícil ainda vai vir. Você está ali no médio, chegando no médio, né? Mas é importante o curso de nivelamento, esse 1000 é importante por conta disso, porque ele permite que você dê um salto nessa diferença. Mas é normal, todo mundo passa por isso. Você ainda é nova, né? A galera da minha idade aí, então, que vai lá fazer, sofre muito mais, porque já vê coisas ali que há anos já não vê, né? Então, isso é importante também aí, para a galera mais velha que assiste a gente, também isso é importante. A decisão da faculdade é importante para a manutenção, tá? Então, presta atenção com isso. Você é super nova, tem 19 anos, como você disse. Como você convenceu seus pais, assim? Porque acho que a grande dúvida, a grande pergunta, a grande questão aí dos pais que nos assistem é exatamente essa, em saber se vai dar certo, é um medo de estar longe, é a saudade. Como foi esse processo de convencimento seu, dos seus pais, sendo você tão nova? Foi um processo, digamos, para mim fácil. Como eu falei, né, anteriormente, minha mãe sempre me apoiou. E a gente colocou no papel o que poderia impedir, assim, de eu fazer medicina. Então, lá no Brasil eu não teria condições financeiras de pagar uma universidade particular. Então, não conseguiria fazer. E a gente começou a ver essa questão também financeira, que aqui seria mais fácil, né, dela poder me manter aqui. E também eu sempre fui muito independente, assim, eu sempre fiz as minhas coisas. Então acho que isso deu mais uma segurança para ela ainda, de que ela poderia pensar que eu ia saber me virar aqui. Então não foi um processo muito difícil por essa questão, por ela saber que eu já conseguia me virar, né? Isso é legal, porque eu vejo aqui vários cenários diferentes. Tem aquele pai, aquela mãe, que como... no seu caso, já sabia da sua independência, da sua maturidade, falando melhor. Então sabia que você ia tocar, claro que com ajuda, com o apoio deles, mas também tem aqueles cujos filhos nunca saíram de casa, são completamente dependentes, e esses têm muito mais medo de vir para cá, de deixar seus filhos virem, né? E o que eu sempre falo para vocês, pais, principalmente, é que vocês não fazem ideia do quanto o filho de vocês amadurecem aqui.
porque é aqui que eles vão encarar a vida mesmo, vão ter seus problemas e vão ter que resolver, vão ter as suas frustrações e vão ter que resolver, vão ter as suas saudades e vão ter que de alguma forma matar isso, embora agora tá muito mais fácil matar a saudade, a gente tem ali, né, WhatsApp. Eu quando comecei aqui na Argentina não tinha isso não, nós tínhamos um locutório aqui na Argentina. Locutório, você tinha que ir lá e sentava num negócio lá que você pegava o telefone, discava, e naquele telefone tinha um display que aparecia quando você estava gastando. E tinha hora que a mãe não parava de falar e estava comendo muito ali, gastando. Você falou, meu Deus, eu preciso desligar isso aqui, eu não tenho dinheiro para pagar. E você tinha que, não, tá bom, mãe, tá bom. Se vocês passarem em algum lugar e verem escritos ainda locutório, é isso daí. Que hoje em dia não se aplica mais, mas tem alguns lugares lá, locutório. Mas hoje é muito mais fácil. Mas a questão da maturidade é muito importante. Você está aqui há pouquíssimo tempo. Você já percebeu, Natália, assim, um amadurecimento em você em relação a esse tempo? É curto, perto do tempo total que você vai ficar, mas deu para perceber alguma mudança já na Natália, da forma como a Natália enxerga a vida e resolve a vida para ela? Sim, já percebi bastante diferença. Eu amadureci muito de 5 meses para cá, desde quando eu cheguei. Consigo me virar melhor sozinha, consigo lidar com os meus sentimentos também melhor sozinha. Eu acho que lidar com os sentimentos aqui é muito complicado, né? Mas eu venho alcançando assim, a maturidade ao longo desses meses que eu tô aqui. Eu acho que assim, você vai ter, os problemas vão subindo de nível, e aí você vai amadurecendo à medida em que eles vão aumentando o nível, e você vai ficando mais forte. Mas esses primeiros 6 meses são essenciais para você ficar, para você amadurecer, para você entender. Isso é extremamente importante, né? Dentro desse cenário que você vai encontrar. Você falou a dificuldade de lidar com sentimentos. Eu acho que, e eu te acompanhei nas redes sociais, te acompanho, eu vejo que desde o começo você fala muito sobre isso, né? Comenta muito sobre essa questão da saudade. Foi ou está sendo o pior para você nesse momento? No primeiro momento, no primeiro mês, foi o pior. Cheguei até a pensar em não ficar. Tinha acabado de sair de casa, nunca tive, né, a oportunidade de assim, morar sozinha antes. Então, foi a pior parte, assim, tentar lidar. Mas eu acho que o apoio emocional dos nossos pais, nossos familiares, é essencial. Porque faz com que a gente se mantenha firme aqui, né? É o que a gente mais precisa. Porque conforme os dias vão passando, a saudade parece que vai aumentando mais. Mas depois de um tempo a gente consegue conviver. E aí tem que saber. E os pais precisam entender que vocês estão tomando o rumo de vocês. Eu não sou pai, mas se fosse, eu ia entender muito bem essa coisa do tipo, você prepara o seu filho para o mundo e agora você está no mundo, literalmente. Você saiu para muito longe e está tentando encontrar o seu espaço, mas vai lidar com a saudade, vai lidar com a frustração. Essa coisa de ficar sozinha é complicada também. Você não ter aulas em dados momentos, principalmente quando você chega, tem todo um período de adaptação e você precisa ali ocupar a sua mente, e às vezes você não sabe com que ocupar a mente. Por isso que é bom conversar, é bom expor os problemas, e os pais precisam apoiar como os seus fizeram para que você ficasse. Isso é importante porque muitos pais eu vejo, diante do primeiro problema, diante do primeiro choro de saudade, diante do primeiro estresse, filho, vem embora. E aí você vai lá e joga um pano de água fria literalmente no sonho da pessoa, e isso não é legal. Mas, enfim, seguimos falando de Rosário, seguimos falando da cidade, assim, porque eu tenho ouvido pessoas falarem bem, eu tenho ouvido pessoas falarem mal. Eu não gosto muito de falar mal para não assustar, mas também não quero deixar de ser realista. O que você encontrou em Rosário? Assim? Chegou lá, qual foi a primeira impressão sua? Eu achei uma cidade linda, Isso é muito bom. bonito lá. A cultura deles é completamente diferente da nossa, principalmente quem está acostumado a morar em São Paulo. A rotina é completamente diferente. Então, de primeira, assim, foi o que eu percebi, a cultura diferente, muito diferente de São Paulo, assim, por exemplo. Eu acho que a gente vai encontrar isso indo para outro estado, por exemplo. No Brasil a gente já vê uma diferença de cultura, isso é normal. Mas quando você exemplifica com São Paulo, é importante isso porque a gente percebe que cidades grandes
atraem pessoas de cidade grande, né? Vir para Buenos Aires, quem é São Paulo, vai achar super normal, não vai se encantar com certas coisas, porque já está acostumado. Agora, quem vem de cidades menores, nossa, se encanta com tudo aquilo, e talvez seja essa sensação de quem venha de uma cidade menor e vá para Rosário, né? Sim. E isso é legal, porque a gente está falando da maioria, porque São Paulo é grande, tem a maioria, se a gente fizer uma divisão, mas a maioria está espalhada nos outros cantos do país, né? Legal, muito bom isso. E o que tem para fazer lá? O que você faz em Rosário? Nos primeiros meses eu aproveitei para conhecer mais sobre a cultura mesmo da cidade. Fui em alguns pontos específicos também, como Monumentos da Bandeira, Parque Espanha. É lindo, né? É lindo, é muito bonito. Então, nos primeiros meses aproveitei para conhecer os lugares específicos ali, os pontos turísticos de Rosário. Como é uma cidade pequena, então assim, não tem muito o que conhecer, por exemplo, como Buenos Aires, mas tem esses pontos turísticos assim, específicos que dá para aproveitar bastante. E o estudante lá, dá para sair, tem uma baladinha, tem um botequinho, tem essas coisas ou não? O brasileiro sempre faz seu lugarzinho ali, né? Cria. Então tem, inclusive na esquina da minha faculdade tem um barzinho de brasileiro, mas tem vários lá também. Mas geralmente o pessoal, assim, quando tá muito focado assim, não acaba nem indo, né? Mas tem sim um barzinho brasileiro lá. E tem muito brasileiro lá? Se encontra com muitos brasileiros? Muito. Caramba. Eu saio na rua, encontro vários, eu viro esquinas, encontro vários. É muito brasileiro. Caraca, que legal saber disso. Porque a gente sabe que em Buenos Aires você aí vai encontrar muita gente turistando, estudando, trabalhando. Muitos brasileiros aqui estão, né? Já a gente tem visto que também os brasileiros estão ocupando outras áreas por conta destas oportunidades de estudar em universidade pública e gratuita. É gratuita mesmo, você não paga nada para estudar, né? Tem gente que, mas é grátis mesmo, não tem que pagar uma taxa. Não paga nada, né, Natália? Nada, totalmente gratuito. Só as suas despesas, obviamente, Sim. que aí a gente vai falar delas já. Mas antes disso, deixa aí a sua curtida, deixa o seu joinha aí, tá? Porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Natália, vamos lá, então, vamos falar de grana, vamos falar de custo. Primeira pergunta que eu faço, você acha que gastar mais aqui ou no Brasil? No Brasil. Gastar mais lá no Brasil. E isso por conta do que você acha? A vida no Brasil é mais cara, assim, né? Em questão de tudo, assim. Moradia, mercado, estudos, é bem mais caro do que aqui. Muita gente não vem para cá com medo da situação financeira do país, da inflação, do câmbio. Tem algum reflexo em você nisso ou não? Nos últimos meses eu estou sentindo um pouco, porque aumentou, né, um pouco a inflação, então eu senti um pouquinho, mas nada que seja, nossa, surreal. E eu acho que dá pra gente compensar também com o câmbio, né? Porque também a nossa moeda ali, como eu falo sempre, sobe e aí a gente percebe menos essa inflação. Então pra gente aqui que vive em reais, vale a pena. Acho que essa é a conclusão que a gente tira dessa pergunta, tá? Porque muita gente acha que o país está quebrado, não tem nada no mercado. Tem coisa no mercado lá ou não? Muita, não falta, aliás. Então não é nada disso daí, tá? Não se preocupem com isso, porque não tem nada disso. Tá, legal. E com quanto que você vive hoje em Rosário? Eu vivo hoje em Rosário com mais ou menos 1.500, 1.700 reais. Pagando aluguel? Pagando aluguel, em tudo assim, aluguel, internet, água, luz, gás. Sempre deixo alguma reserva, que eu acho muito importante, mercado, tudo. Legal. E então, sei lá, posso falar que uma média de R$1.500, R$2.000 você consegue viver tranquilo. Você vive bem lá. Você sai, costuma, vai no barzinho dos brasileiros, de vez em quando, gasta muito com material na faculdade. Nada, porque a faculdade não te exige material, né? No primeiro ano, por exemplo, ela te exige um jaleco, o máximo. Mas ela não vai te exigir, por exemplo, uma lista de materiais, como no Brasil geralmente acontece. Vai te exigir ali o que você vai precisar, o básico: caneta, lápis.
E Pô, basicamente legal isso. demais. Com 1.500, R$ 2.000, você viveu uma experiência de um intercâmbio em outro país, aprendendo outro idioma, realizando o seu sonho de cursar medicina, sabendo que daqui 6 anos praticamente você vai sair médica, como você sempre sonhou. E no seu caso, com 25 anos de idade, cara, é demais. E assim, é um orgulho muito grande para os pais também, né? Nossa, 25 anos, minha filha é médica. Hoje já deve falar, não, minha filha é estudante de medicina. Ah, com certeza. Né? Fala bastante. E quanto você gasta de aluguel? Quanto você paga de aluguel? Eu pago 41 mil pesos, que dá em torno aí de 640, 640 reais. R$ 650 de aluguel? Rosário é uma cidade grande para quem não conhece, tá? Assim, em termos, se a gente falar de Argentina, talvez seja, vou pedir ajuda aqui ao universitário, segunda ou terceira maior cidade da Argentina, não? Quarta, quinta? Por aí, quarta, quinta. Então imaginem vocês aí no Brasil, quarta, quinta cidade, maior cidade do país, você poder pagar um aluguel de R$ 650, cartão de graça. R$ 650, eu desafio alguém a mostrar algum lugar em São Paulo que custe isso. No Rio, em qualquer outro lugar. Não tem rico. Como que é o apartamento? É apartamento? É apartamento. E um quarto ainda. Então não é aquele monoambiente como a galera está acostumada. Não. Um monoambiente, alguns meses atrás, né, estava sendo em média de uns 17 mil pesos. Caraca. 17 mil pesos. Faz a conta aí. Eu não vou passar para vocês os valores, não, porque a gente está gravando esse vídeo numa data e depois vocês podem assistir em outra data e pode mudar. Às vezes eu vejo alguns vídeos da galera que vem aqui. Eu comi lá um bife de chouriço que me custou 300 pesos. Pô, o vídeo é de 5 anos atrás. E a galera vê lá 300 pesos, acha que tá barato demais. Então tem que tomar cuidado quando a gente fala de valores. Mas dá pra gente pensar em reais. Assim, se você gasta R$ 1.500, R$ 2.000, dá pra gente falar isso porque já é uma moeda mais estável. Assim, quando a gente fala de peso, a gente já tem que se preocupar em ficar atualizando esse vídeo aqui toda hora. Né? E lembrando que 1.500 é uma média, né? Lógico. Vai ali sempre dependendo da sua qualidade de vida. Por exemplo, se você vem num padrão mais alto, num padrão médio, ou assim, somente banda e aquilo que dá pra mandar por mês. Então, cada um acostuma ali com a sua realidade. Sim, imagina que a gente gasta 3 vezes mais que isso. Sai todo fim de semana, todo dia, sai pra balada, fica de louco. Isso é legal também, isso é legal. Bacana. E você tem o apartamento, que eu imagino que também gere despesa, né? Sim. Então você paga energia, internet, você paga... É caro isso aqui na Argentina? Muito barato. Barato. Muito barato. Internet eu tô pagando mais ou menos 2 mil pesos por mês. Que dá em reais? Não me recordo. R$ 25 aqui, tô fazendo a conta Por aí. R$ 25 de internet? Por mês. Gás eu pago, tipo, às vezes vem R$ 4, R$ 8 por mês. Luz, às vezes vem R$ 10, R$ 15. Que sonho isso. E com ar-condicionado. Porque, aliás, Rosário, quantos graus faz nessa época aqui? 40 graus. 40 graus fácil. Então a gente não faz frio nada. Vai lá pra Rosário no verão que vocês vão ver aí, 40 graus. Muito calor. Caramba, mas eu fico impressionado com os valores assim das contas. Eu devo pagar 20 vezes mais isso numa conta de luz no Brasil, por exemplo. E o gás? E o gás? Mas tem uma explicação, tá? Você deve estar se perguntando, não consome, não gasta. Não, existem subsídios para isso, e aí você aí do outro lado diz se é certo ou não, eu deixo essa questão para vocês aí avaliarem, mas por isso que muitas dessas coisas acabam saindo barato para nós, tá, gente? Para nós. Eu falo aqui pra galera, pros assessorados, pra galera que trabalha comigo, vocês precisam tomar cuidado quando vocês saem falando aí que é barato, porque é barato para nós, numa realidade diferente do que o argentino vive aqui. Então tem que tomar muito cuidado. Você já conheceu, fez amizade muito com os argentinos aí? Conheço alguns argentinos, principalmente porque eu faço um grupo de apoio, né, por fora da faculdade. Então a gente tem 3 aulas na semana, então tem argentinos na minha sala, então eu consigo ter uma convivência muito boa com eles. Também o pessoal sempre fala em espanhol, então o que ajuda demais. E na faculdade também fiz amizade com colombiana, então é bem legal.
Bom, vamos falar da faculdade um pouquinho mais, porque a galera tem uma baita curiosidade de saber como que as coisas funcionam lá. Eu quero que você comece explicando um pouco, assim, resumidamente, óbvio, como funciona a metodologia de ensino lá, porque dizem que é diferente, né? É uma metodologia PBL, que no Brasil, por exemplo, não tem. Situações baseadas em problemas. E aí dentro dessas situações problemas, nós temos todas as matérias que a gente tem que estudar. Por exemplo, tem a situação problema 1, eu tenho que estudar dentro dessa situação fisiologia, anatomia, histologia, todas essas matérias ali dentro dessa situação problema. Que legal, diferente. E se eu não me engano, acho que também na Argentina é difícil encontrar essa metodologia 100% nas universidades, né? Sim, em Rosário são todas as faculdades PBL. Olha, que legal. Então, quem já sabe, quem já conhece a metodologia, quem não conhece, acho que aqui no YouTube, em qualquer canto aí deve encontrar mais pessoas falando sobre ela. Pesquisem bastante, se você aí gostou da metodologia, já sabe para onde ir. Então, vai para Rosário, de preferência para a Nacional de Rosário lá, né? Legal, muito bom saber disso. Me fala assim, você está no primeiro ano agora, o que tem mais de desafiador por lá? Primeiro o idioma, né? Porque você estudar medicina em espanhol é complicado. E como a faculdade é método PBL, então vão existir ali as tutorias, né? Que a gente discute o caso com o professor. Vão existir também as classes de consulta, que você pode marcar um determinado horário com o professor para poder tirar suas dúvidas. E os seminários, que são doutores que dão aulas específicas nesses seminários. Então é um pouco difícil de se adaptar com a metodologia, principalmente porque no Brasil não tem o método PBL, mas depois que você se adapta também é tranquilo. Eu acho que é essa a questão inicial, mas que faz parte do processo de adaptação. Você falou os doutores, né, os professores que dão aulas e tal. A relação como tem sido com os professores? Como os seminários eles são muito grandes e tem muitos alunos, então acaba que você ali no seminário não tem uma relação direta com o professor, né? Os seminários lotam muito, às vezes a gente não consegue nem sentar, fica em pé assistindo 2 horas de aula, então a gente não tem uma relação direta com o professor. Geralmente na tutoria a gente tem mais essa relação. Bacana. E já deu para conhecer assim a estrutura da faculdade? O que você achou? A faculdade é imensa, é muito grande. A faculdade ela é antiga, né? Então a estrutura já é um pouco antiga, mas ela está sendo reformada, tem uns anos aí que vem sendo reformada. Então, cada vez mais estão trazendo essa melhoria para os estudantes. Eu acho que isso é normal aqui na Argentina como um todo, não só em Rosário, mas aqui você tem em Buenos Aires a UBA, que também tem esse mesmo conceito, não um conceito, mas essa mesma idade. A UBA ainda tem mais de 200 anos, então é normal, você se acostuma com um cenário daqueles mais tradicionais, mais antigos, né? Então tem muito disso na Argentina, porque as universidades são bem tradicionais mesmo, né? Natália, como é que tem sido a sua rotina de estudos por lá? Bem corrida, não estou tendo tempo para fazer praticamente nada, eu fico o dia todo estudando, e principalmente agora já vou ter uma prova agora em abril, então eu preciso estar com os conteúdos assim frescos, e me preparando também já para agosto, né, que ainda tem muitos meses pela frente, mas a gente já começa a preparar desde já, então está sendo bem puxado. A vida muda, literalmente a vida muda, né? E pensando em vida muda, o que você diria para quem está ainda tentando tomar coragem de mudar a vida e ir para a Universidade de Rosário? Venha, simplesmente venha, vai ser incrível. Lógico, vai ter medo, insegurança, vai ter momentos que você vai pensar em desistir, mas você tem que pensar daqui para frente, como é que vai ser, tentar levar ao máximo a sua cursada de uma forma que seja mais leve para você, tanto mais psicologicamente, né? Porque, querendo ou não, abala muito o nosso psicológico, a saudade da família, a gente tá aqui sozinho, tendo uma outra experiência em outro país. Então, venha sem medo e sabendo que vai ser difícil, porque aqui não vai ser nada fácil, mas daqui 6 anos a gente vai colher todo esse fruto que a gente está plantando agora. Então, eu diria para quem está vindo, para quem pensa em vir, venha que vai ser excelente. Ótimo, isso é muito bom você falar para as pessoas aí em casa tomarem coragem, a coragem que você tomou lá atrás, né?
Você sabe que a gente tem um público que está ainda pensando, com medo de dar esse próximo passo, mas a gente já tem uma galera para começar já nos próximos anos, né, nessa mesma universidade. E o que você daria de conselho para essa galera? Assim, alguma coisa prévia para estudar? Alguma recomendação de uma preparação especial? Sim, a faculdade ela tem um site, Faculdade de Medicina UNR, só vocês entrarem lá. Eu diria para já começar o mais rápido possível, se você está prevendo vir agora em 2024 para começar a cursada. Já começa a estudar o CID, que é Crescimento Desarrocho, a primeira matéria da faculdade, porque nós temos pouquíssimos tempo para estudar todo esse conteúdo, porque são 14 unidades problemas. Antes eram 9, ano passado, e agora passaram para 14 unidades problemas. Então é muita unidade problema para pouco tempo de estudo. Tá louco, já tem um problema demais. Mas é normal de uma metodologia PBL, tá? E como médico, como médica, vocês vão resolver problemas. Problemas das pessoas, dos mais variados possíveis, né? Então vocês já estão se preparando, realmente. É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí se você gostou. Não esquece, por favor, porque isso me ajuda principalmente a saber se a gente está no caminho certo, tá? Então dá uma moralzinha para nós, dá uma moralzinha para Natália lá também no Instagram dela, que está aparecendo aqui na tela para vocês, que eu também vou deixar na descrição. Natália falou aqui do site da universidade, vamos colocar aí na edição também, vamos deixar na descrição para vocês o site da universidade. Entrem lá, pesquisem bastante, não tem só conteúdo nosso aqui falando sobre Rosário, tem outros conteúdos que vocês podem e devem consumir também, é super importante para vocês tomarem a decisão. Primeiro tome a decisão, eu vou para a Argentina, depois a decisão da universidade, então pesquise, então vá atrás, se interessou pela metodologia, vá atrás, né? Pesquise bastante sobre a universidade, pesquisa aqui com a gente, tem alguns vídeos legais, tem esse agora que eu fiz com a Natália. Se você ainda não se inscreveu no canal também, por favor, se inscreve porque é importante para nós. E é isso aí, quero te agradecer, Natália, obrigado mesmo, tá? De coração, todo o sucesso do mundo para você, que você daqui 5 anos e um pouquinho, que você esteja formada. Eu quero ir na sua formatura, me convida, por favor, faço questão, na sua, na de vocês aí, na de todo mundo, porque eu acho que é uma coragem muito grande essa que você tá tendo. Sim. É isso aí. Obrigada pelo convite, fico muito agradecida por estar aqui hoje. E também compartilhar um pouquinho da minha história e do que eu estou vivendo aí há 5 meses aqui na Argentina. É isso aí, gente. Espero que vocês aí também tenham gostado. Deixa nos comentários algumas dicas aí, algumas sugestões de alguns vídeos que a gente pode fazer para você. Beleza? Vamos lá, voo de Numes, vem você também. Espero.